Capítulo 7. Exemplos de ofertantes que agradaram a Deus. A Bíblia apresenta diversos exemplos de ofertantes que agradaram a Deus, cada um com suas particularidades e circunstâncias. Alguns ofereceram do que tinham em abundância, enquanto outros deram de sua escassez, mas em todos esses casos, o que mais chamou a atenção de Deus foi a disposição do coração com que a oferta foi feita. Neste capítulo vamos explorar duas histórias fascinantes de ofertantes que agradaram a Deus, cada uma em contextos muito diferentes. Podemos identificar dois tipos principais de ofertas na Bíblia. O primeiro é aquele que vem da boa disposição e vontade do ofertante. Um exemplo notável é o de Salomão, que ofereceu uma quantidade impressionante de holocaustos a Deus, apesar disso não ter sido solicitado por ele. Durante o reinado de Salomão, o reino de Israel vivia um período de grande prosperidade e paz. Salomão, filho do rei Davi, estava encarregado de concluir a construção do templo, uma tarefa de enorme importância para o povo de Israel, que via o templo como a morada de Deus na terra. A edificação deste templo era um gesto simbólico e prático de adoração e respeito a Deus. Salomão ofereceu 1000 holocaustos, uma quantidade extraordinária para a época. Seu desejo de honrar a Deus e buscar a sabedoria divina foi recompensado com uma visita direta de Deus. 2 Crônicas, no capítulo 1 e no versículo 6. E Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor, sobre o altar de cobre que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. Em um sonho, o Senhor ofereceu a Salomão a escolha de qualquer coisa que desejasse. Salomão pediu sabedoria para governar seu povo com justiça, e Deus não apenas concedeu essa sabedoria, mas também lhe deu riqueza e honra incomparáveis. 1 Reis, no capítulo 3, dos versículos 5 ao 14. E em Gibeon apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos, e disse-lhe Deus: Pede o que queres que eu te dê. E disse Salomão: De grande beneficência usaste tu com teu servo Davi, meu pai, como também ele andou contigo em verdade, e em justiça, e em retidão de coração, perante a tua face, e guardaste-lhe esta grande beneficência, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vê neste dia. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar a teu servo em lugar de Davi meu pai, e sou apenas um menino pequeno, não sei como sair, nem como entrar, e teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, que nem se pode contar, nem numerar, pela sua multidão. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, de que Salomão pedisse isso. E disse-lhe Deus: Porquanto pediste isso, e não pediste para ti muitos dias, nem pediste para ti riquezas, nem pediste a vida de teus inimigos, mas pediste para ti entendimento, para discernires o que é justo. Eis que fiz segundo as tuas palavras, eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti igual não houve, e depois de ti igual não se levantará. E também até o que não pediste te dei, assim riquezas como glória, de modo que não haverá um igual entre os reis, por todos os teus dias. E se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos, e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, também prolongarei os teus dias. O impacto dessa oferta foi profundo, transformando a vida de Salomão e deixando um legado de sabedoria e prosperidade que influenciou não só Israel, mas também as regiões vizinhas. O segundo tipo de oferta é um sacrifício em resposta a um pedido direto de Deus, atualmente feito através do Espírito Santo. Esse tipo de oferta pode envolver algo material ou uma escolha difícil que desafia nossa vontade e nosso caráter. Vamos ver como isso se desenrola na história da viúva de Sarepta. Na época do profeta Elias, Israel estava passando por uma grande fome. As viúvas, que eram particularmente vulneráveis, muitas vezes não tinham o que comer nem proteção, dependendo apenas da ajuda das outras pessoas e da providência divina. A viúva de Sarepta, moradora de uma pequena cidade fenícia, encontrava-se em extrema necessidade. Mesmo diante dessa situação desesperadora, ela recebeu uma difícil instrução do profeta Elias. 1 Reis, no capítulo 17, dos versículos 8 ao 11. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te, e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou, e foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha, e ele a chamou, e lhe disse: Traze-me, peço-te, num vaso um pouco de água que beba. E indo ela trazê-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me agora também um bocado de pão na tua mão.
No passado, Deus costumava falar diretamente com as pessoas através de profetas como Elias, além de usar sonhos e visões para transmitir suas instruções e orientações. Atualmente Deus ainda fala conosco através das Escrituras, dos seus servos e do Espírito Santo, que guia e inspira os corações dos crentes. Quando o profeta Elias lhe pediu comida, ela estava prestes a usar sua última porção de farinha e azeite para preparar uma refeição para ela e seu filho, esperando que fosse a última antes de morrerem de fome. 1 Reis, no capítulo 7, nos versículos 12 e 13. Porém ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela, e um pouco de azeite numa botija, e veis aqui apanhei 2 cavacos, e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos, e morramos. E Elias lhe disse: Não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém faze dele primeiro para mim um bolo pequeno, e traze-mo aqui, depois farás para ti e para teu filho. No entanto, ela acreditou na palavra do profeta e ofereceu o que tinha, em outras palavras, fez um sacrifício. Em resposta à sua fé e obediência, Deus não apenas supriu suas necessidades durante todo o período de fome, mas garantiu que sua panela de farinha e seu jarro de azeite não se esgotassem. 1 Reis, no capítulo 17, dos versículos 14 ao 16. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela, e ele, e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que ele falara pelo ministério de Elias. É importante notar que havia muitas viúvas em Israel na época, mas foi com essa viúva que Deus decidiu trabalhar, mostrando que a obediência e a fé são altamente valorizadas por ele. Lucas, no capítulo 4, nos versículos 25 e 26. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. As histórias de Salomão e da viúva de Sarepta nos ensinam que Deus valoriza a atitude do coração e a disposição de fazer o bem. A oferta de Salomão e o sacrifício da viúva mostram que Deus vê além do que é visível e responde de maneira poderosa quando oferecemos o melhor de nós com um coração sincero. Salomão ofereceu abundantemente e recebeu sabedoria e riqueza. A viúva, em meio à pobreza, fez um sacrifício e viu a provisão divina de maneira milagrosa. Quando ofertamos algo a Deus, é essencial que façamos isso com boas intenções, independentemente do tamanho ou valor da oferta. A Bíblia ensina que devemos fazer tudo como se estivéssemos fazendo para Deus, e não para os homens, como está escrito em Colossenses, no capítulo 13 no versículo 23. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. O sacrifício é um aspecto profundo da oferta a Deus, que vai além de uma simples doação, é algo que envolve renúncia e custa ao ofertante. Por exemplo, uma pessoa pode sentir no coração o desejo de se desfazer de um objeto ao qual tem grande apego, de doar uma quantia significativa de dinheiro ou um bem material valioso que lhe fará falta. Da mesma forma, sacrifícios de caráter podem envolver decisões difíceis, como se afastar de um relacionamento que não é saudável espiritualmente, ou recusar um emprego que, apesar de pagar bem, exigiria comprometer sua integridade. Vale lembrar que o verdadeiro sacrifício não pode ser fruto de pressão externa, mesmo que venha de uma autoridade religiosa. O sacrifício genuíno deve nascer de uma convicção interior, do toque do Espírito Santo na consciência. Somente quando a oferta é feita de livre e sincera vontade, ela se torna um sacrifício verdadeiramente agradável a Deus, que se alegra ao ver nossos corações dispostos e nossas ações em sintonia com sua vontade. A Bíblia está repleta de histórias de ofertantes que agradaram a Deus, tanto ricos quanto pobres. Por exemplo, Abel ofereceu um sacrifício mais aceitável do que Caim. E a mulher que deu suas 2 pequenas moedas no templo foi considerada por Jesus como tendo dado mais do que todos os outros na ocasião em que Jesus observava as pessoas, entregando as ofertas no templo. Gênesis, no capítulo 4 e no versículo 4. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas, e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Marcos, no capítulo 12, dos versículos 41 ao 44. E estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos deitavam muito.
Vindo, porém, uma pobre viúva, deitou 2 pequenas moedas, que valiam meio centavo, e chamando os seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo que esta pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro, porque todos ali deitaram do que lhe sobejava, mas esta, da sua pobreza, deitou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Ao refletir sobre essas lições, pense em como você pode aplicar esses princípios em sua própria vida. Suas ofertas, sejam elas grandes ou pequenas, são um reflexo da sua fé e compromisso para com Deus. O que Deus realmente busca é um coração disposto a dar e a servir, independentemente da situação em que você se encontra. Cada oferta que fazemos com sinceridade e fé é uma expressão do nosso amor e devoção a Ele.